Gente, namorar é bom demais. Aquele envolvimento inicial, os primeiros encontros, as primeiras declarações, o coração que acelera, né? Se sentir visto, né? Alguém te viu de uma forma diferente, né? O efeito de uma pessoa na vida de outro, né? Aquele menino lá que nunca tomava banho, de repente é o mais cheiroso da casa, né? O cortejo, o cuidado. Meu Deus, tudo isso é muito bom. Namorar é bom demais. Mais incrível ainda é você passar por toda essa aventura do namoro e ainda conseguir fazer tudo isso e agradar a Deus, né? Em cada fase, cada passo, fazer exatamente aquilo, fazer tudo, né? De acordo com aquilo que Deus espera da gente. Então, o que a Bíblia diz sobre o namoro? O que seria um namoro na perspectiva cristã? O que a palavra fala sobre isso? Vamos caminhar junto nesses próximos minutos sobre isso? Pois bem, não existe a palavra namoro na Bíblia. A palavra em si é uma coisa muito mais moderna, muito mais do nosso tempo, né? O conceito de namoro, ele vem, né, desse relacionamento ou desse encontro, dessa preparação de se conhecerem de alguma forma. Mas não existia isso no Velho Testamento, não existia isso na Bíblia em si. Toda vez que se falava sobre esse relacionamento com um propósito de casal, de se conhecer e tudo mais, já era um namoro, já era o noivado, já era com um propósito lá na frente, já era um acordo e tudo mais. Aí você me diz, poxa, mas isso é legal? As pessoas já se conheciam, já com compromisso, cadê o romantismo, né? O romantismo aqui não estava naquele momento da escolha ou do envolvimento inicial, mas existia o quê? O romantismo estava no compromisso que o homem e a mulher tinha naquele tempo, um com o outro, de acordo com aquilo que era o seu papel, né? Homens já na fase de conhecimento, né, já no início do noivado, já precisavam ser os protetores, cuidadores, cortejadores, respeitadores, né, capazes de oferecer segurança, era isso que era visto, para tranquilizar a noiva e a família da noiva, valorizavam a noiva a ponto até de pagar por ela, né, que era o dote, né, que o pessoal falava antigamente. É assim que era visto o romantismo em si, no cuidado do noivo para com a noiva. Então, quando ela via o cuidado, ela se sentia querida, protegida, amada e que ele realmente tinha escolhido e aquilo não era uma brincadeira. Quantas mulheres já era ela se cuidar para se apresentar linda, preparada, né, excelente em tudo, capaz de oferecer, né, um ambiente em que o homem pudesse cumprir o seu papel. O romantismo era visto em como aquela pessoa estava pronta para oferecer ao outro. Gente, e o romantismo hoje é a mesma coisa, só que tempos diferentes, culturas diferentes, né? Naquele tempo, o romantismo era visto em como aquela pessoa estava pronta para oferecer uma outra coisa. E hoje, será que mudou isso? Na verdade, é certo ou errado, né? Aquele velho tempo, o Velho Testamento, do jeito que era. Na verdade, era aquele tempo, né? Hoje, né, eu preciso tomar cuidado para que a cultura da igualdade que a gente tem hoje não roube a beleza daquilo que Deus criou na essência. Homens e mulheres continuam belos em suas individualidades, como homens e como mulheres. Não são pessoas que estão escolhendo o cônjuge para nós hoje, né? Somos nós mesmos, mas isso não muda o que Deus criou, homens e mulheres, né, para serem o quê? Na essência, cuidadores, homens como protetores, mulheres como excelentes, como provedoras, né, de um ambiente, né, propício e tudo mais. Então é assim que é visto e hoje precisa ser visto de uma coisa bem parecida. Então, se não existe namoro no Velho Testamento, na Bíblia, como é que a gente vai pautar um namoro bíblico a partir disso? Então a gente tem que entender o namoro como um relacionamento. E esse relacionamento a gente vai desmembrar um pouquinho de como é que funciona um relacionamento, né? Para a gente conseguir pegar essas questões de um relacionamento e mostrar o que a Bíblia diz, né? Por quê? Porque antes de ser namorado, antes de ser noivo, antes de ser cônjuge, antes de qualquer coisa, ali na sua frente tem um irmão e uma irmã, filho de Deus, filha de Deus, que precisa ser respeitado e honrado como eles são diante de Deus. Então eu preciso olhar ali e ter essa questão, né? Ali não está uma namorada, né? Ali não está somente uma noiva, está uma filha de Deus, está um filho de Deus que eu preciso cuidar como Deus espera que eu cuide. E esse é o princípio de todos os relacionamentos.
Um relacionamento a gente tem, né, cada tipo de relacionamento diferente. Nós temos intenção, nós temos os envolvidos, né, os atores ali daquele relacionamento, quem são, o que estão fazendo, que são os seus papéis. Então a gente divide aí um relacionamento, né, estou tentando sistematizar um relacionamento, né, ou seja, parece uma coisa bem fria, mas vai ficar bem legal, fica aqui comigo. Então a gente tem a intenção, que o que eu quero com aquele relacionamento? Eu tenho os envolvidos, né, quem são os envolvidos naquele relacionamento? E nós temos os papéis. Quais são as ações que aquele relacionamento espera de mim? Então, com esse viés, a gente vai explicar namoro bíblico. Você está pronto para isso? Então, vamos lá. Vamos começar da intenção. Deixa eu ler que vai ser um versículo aqui. Isaías, capítulo 29, 15. Diz assim: não adianta esconder. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor e as suas próprias obras fazem às escuras e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Ou seja, Deus sabe qual é o seu propósito, para que você está namorando. E aqui entra a primeira parte, para que eu estou namorando? Deus é um Deus de propósito, e eu como filho eu tenho que ter um propósito também em tudo que eu estou fazendo. Mas, Rodrigo, qual é o propósito do casamento? Ou ainda, qual é o objetivo do namoro? Para que eu quero namorar? Para que eu estou namorando? Para que eu vou namorar? Para que eu tenho que namorar? Né? E aí entra você fazendo uma leitura de si mesmo e pensando: por que eu quero namorar agora? Né? O que eu quero ter como relacionamento? E aqui eu não estou falando para você não namorar. Eu estou falando para você ter ciência, saber exatamente e ter clareza e transparência diante do Senhor. Por quê? Qual é o sentimento correto que diz que está na hora de eu namorar? Ou por que eu tenho que namorar? Para eu me conhecer, para eu conhecer o próximo, essa outra pessoa, né? Ou ter um relacionamento saudável, começar, né, a conhecer já antes, se preparar para um compromisso mais sério, desenvolver um relacionamento, né, de namoro com um objetivo de preparação para algo maior. Entende? Então, o motivo correto para namorar tá em eu entender que o início precisa apontar para o fim. Ou seja, o meu namoro, no propósito, já na planta do namoro, precisa dar uma ideia para mim do que eu quero ter lá no final. Então eu vou criar um relacionamento e um ambiente de acordo com aquilo que eu quero ter. Ou seja, a gente precisa entender que o namoro ele não tem tempo de validade, porque ele é o início de uma preparação, porque eu tenho em mente que eu quero casar com aquela pessoa. Então eu estou conhecendo para começar a desenhar com aquela pessoa um projeto futuro. O propósito do namoro é o casamento. Então a gente tem o namoro para depois entrar no noivado, depois o casamento. Na verdade, o noivado é um pré-ajuste de casamento. Hoje, nos dias de hoje. O namoro ele precisa ter esse objetivo de começar algo que seja para sempre. Aqui é uma coisa muito difícil de entender nos dias de hoje. Por quê? Porque hoje tudo é passageiro. Né? As pessoas, né, são tudo muito efêmero, passageiro. Né? Não, eu tô aqui por enquanto, mas eu não tô. Não, eu vou experimentar ali só para... Pronto. O namoro, a gente nunca pode pensar um namoro através de uma cultura secular momentânea. A gente não se molda a esse tempo. Então a ideia que eu tenho de namoro, e aí trazendo para a ideia de relacionamento, a primeira coisa que eu preciso entender, qual é a minha intenção? A minha intenção precisa conhecer essa pessoa, porque eu já estou querendo, e já estou no tempo de desenvolver alguma coisa, de começar a pensar no para sempre. Ou seja, em que eu vou casar, e aí eu vou constituir família. Pronto, essa é a ideia inicial de namoro. O namoro não é para passar o tempo, né? E aqui entra um monte de entendimentos errados do porquê que é o namoro, principalmente no mundo. Né? Alguns dizem que tem que experimentar antes, né, para poder saber se vai dar certo ou não, como se, né, transar antes, né, fosse sinal de que não vai ter divórcio depois, né? Então não tem nada a ver com isso. Satisfação física não é propósito, né, para namoro. Dependências emocionais, eu transferi, né, porque eu quero amar alguém, porque eu quero fazer alguém feliz. Pois é, isso não é propósito de namoro. Carência emocional não é propósito de namoro. Status, eu estar com alguém só para todo mundo saber que eu tenho uma namorada ou que eu tenho um namorado, não é propósito para namoro. Alguém para me fazer feliz não é propósito do namoro. Por que esse negócio do feliz não é? Porque eu preciso encontrar alguém, eu já encontrei. Você precisa encontrar alguém que já seja feliz como você é. Eu não posso transferir a responsabilidade de felicidade da minha vida para outra pessoa que não seja em Deus. Então nós não namoramos para completar, nós não namoramos para poder transferir, nós não namoramos para satisfazer, nós namoramos porque nós queremos nos conhecer, porque eu tenho um propósito, o propósito de casar. E o objetivo final é o quê?
casamento. O objetivo não é o namoro é a preparação para tudo isso. Estão comigo? Então, qual é a hora de namorar? Quando eu entendo que eu estou pronto para ter um relacionamento maior. Entende? E aqui não é para você se fechar numa caixinha e nunca entender a hora. Você precisa conhecer pessoas, sim, se interessar. Pessoas faz parte fisicamente, emocionalmente, mas você precisa já começar com esse viés de que eu tenho um propósito e eu não vou namorar por namorar. Eu vou namorar para te conhecer, para que a gente possa começar a sonhar junto num futuro incrível que Deus tem para nós. Entende isso? Pergunte-se aí, qual seria o outro objetivo do namoro que não for o casamento? Para quê? E aqui eu não tenho respostas. Na verdade, eu tenho várias respostas das pessoas que não têm propósito, sabe? Então, tudo começa com uma intenção. Qual é a minha intenção no namoro hoje? Para que eu estou namorando? Para que eu vou namorar? Tudo isso cria uma identidade em você. Por quê? Porque o início aponta para o fim. O que você está pretendendo agora no seu plano vai apontar para o seu fim. E aqui a gente pode ter coisas terríveis, mas eu quero que você tenha a coisa mais linda do mundo, um relacionamento saudável, poderoso em Deus. E aqui entra a segunda parte, quem são os envolvidos? Por quê? Porque a gente tem um negócio aí de pessoa ideal. E eu já vi muitos meninos, meninas, jovens, né, falando sobre, eu sonho com um príncipe. Deixa eu te falar, príncipe e princesa vão no banheiro e quando estão lá, eles não fazem doce de leite no vaso e nem guaraná. É cocô e xixi. É isso mesmo, você sabia disso? A gente idealiza pessoas perfeitas, parece que eles não fazem, né? Que eles são incríveis, perfeitos. E essa idealização é problemática. Quando você não entende que aquela pessoa que está com você não é perfeita, não pensa igual você, não vai tomar as atitudes que você espera. Por quê? Porque relacionamento não é isso. Né? A gente está se conhecendo e a gente não está mudando o outro. E na verdade, tome cuidado com isso, porque quando você tem a ideia de querer mudar o outro, isso parece muito com feitiçaria, que é eu ter a intenção que o outro faça exatamente de acordo com aquilo que eu quero. Isso não é bíblico. Nós não namoramos para mudar o outro, nós namoramos para conhecer e nos preparar para aquilo que Deus tem, sabe? Então você precisa ter clareza e certeza que a pessoa que você está se relacionando ou pretende se relacionar um dia ou sonha com ela, ele pode ser um príncipe, ela com certeza é uma princesa, mas não idealize a perfeição, porque isso não existe. Nós vamos passar a vida melhorando. Por quê? Porque é gente como a gente. Assim como você tem coisa para melhorar, essa pessoa também tem. Mas cuidado com o quê? Caráter. Cuidado com aquilo que essa pessoa é hoje, porque o que você tem hoje nessa pessoa é o que você vai ter no casamento. Então essa ideia precisa estar muito firme. Qual é o caráter da pessoa que eu estou sonhando e querendo me relacionar, sabe? Homens grossos, violentos, preguiçosos, vão continuar sendo isso no casamento. Mulheres sujas, preguiçosas, desonrosas, línguas venenosas, vão continuar sendo isso no casamento. Por isso que não pode ser só a beleza, não pode ser só, né, o estético ou o exterior. Claro, é bom ter alguém cheiroso, né, higiênico, que ofereça algumas coisas, mas eu preciso fazer uma leitura por dentro. E eu te falo isso porque eu lembro de um pastor falando, do meu pastor antigo, falando isso, dizendo que um casal, né, chegou para ele e falou assim, eles tinham um namorado e eles tinham separado. E eles vão falar assim, nós estamos querendo reatar o nosso noivado para casar. E aí o pastor perguntou para ela, ele foi grosso com você e violento com você no noivado. É isso que você quer ter depois de casado? Mas ele mudou. Ele falou assim, olha, pessoas não mudam assim sem arrependimento. E é o que aconteceu, se casaram. Pouquíssimo tempo depois ele quebrou o dedo dela e aí eles divorciaram de novo. Por quê? Porque as pessoas têm uma tendência a ser exatamente aquilo que elas são depois. Mulheres, não, os homens não vão mudar porque casaram. Homens, as mulheres não vão mudar algumas coisas porque casaram e também não vão se manter, né, perfeitamente do jeito que você idealizou. As pessoas mudam em algumas questões, em outras questões de caráter, essas são mais difíceis de mudar. E aí você tem que ter essa consciência, sabe? Quais são os seus critérios? Eles são critérios vazios ou são critérios valiosos em Deus? Sabe? O olho azul, o corpo escultural, é isso que você está esperando? Eu lembro, né, de uma pessoa apertou outra no quartel e falou assim, e aí, tu não viu aquela menina? Tu não viu como é que é o corpo dela? Aí ele, não olhei pra isso não, cara, que é isso? Ele, o que você procura numa mulher? Primeira coisa que você olha pra uma mulher, aí ele falou assim, eu olho pros joelhos. Aí ele, como assim? Pra ver se ela é mulher de oração. Não sei se isso é verdade, mas aqui a gente tá falando de critérios.
critério? O que que eu olho, ou o que que eu espero para casar? Mulheres, meninas, o que que vocês esperam? Homens, garotos, o que que vocês esperam? Né? O que que vocês vão procurar? Quais são os seus critérios? Tito, deixa eu ler para você, capítulo 2, 6. Quanto aos moços, de igual modo, exorto-vos para que em todas as coisas sejam criteriosos. Ou seja, não aceite algumas coisas ou não finjam que não viram algumas coisas. Sabe? Defeitos são defeitos, tem coisas que não são defeitos, né? Tem coisas que são opiniões, mas você precisa ter essa clareza do que é defeito e do que não é defeito. Você precisa ser criterioso. É o que eu busco em alguém para casar. Você já sabe? Faz a sua lista. O que você está esperando do próximo para casar? Agora, tome cuidado. Por quê? Porque você é a semente daquilo que você busca. Ou seja, uma pessoa que não, né, uma menina de repente que não se arruma, que é preguiçosa, uma menina que não estuda, que não quer melhorar na vida, de repente tem um sonho de casar com um médico lindo, um príncipe que chega. Calma aí, não é assim. Mas Deus não pode realizar, mas você precisa ser bênção para o outro também. Então você, rapaz, homem, você precisa ser bênção para outra pessoa, você precisa ser a melhor versão de si mesmo para você se ofertar como um presente para a menina. E vocês, meninas, precisam ser também um presente para eles. E isso precisa ter muito claro como critérios. Né? Eu preciso ter meus critérios para o relacionamento. Meninas, vocês precisam ter critérios para relacionamento. É assim que funciona. Quando eu digo eu, estou falando de meninos, né? 1 Coríntios 5,11. Mas agora vos escrevo para que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. E por que eu trago essa palavra para você? Porque como a gente não tem parâmetro de namoro, o parâmetro para o que eu vou trazer que eu estou trazendo para você é um parâmetro de relacionamento. E em 1 Coríntios 5,11 está falando aqui, olha, de aliança, de associação, e isso é relacionamento. Então eu preciso ter critérios e não me associar com qualquer tipo de pessoa, porque isso é o que eu vou ter depois. Eu preciso ter o quê? Ordem. Eu preciso ter clareza daquilo que eu quero, sabe? Cuidado para você, em vez de escolher a ovelha, escolher o gatinho ou a gatinha, porque depois você vai se arranhar e não vai viver uma promessa linda que Deus tem. E depois vai carregar isso por anos. E essa é a história de tantas meninas e de tantos meninos que não olharam para o que tinham que olhar e hoje estão carregando cruzes e vão ficar com isso porque o casamento é para sempre, sabe? Não tem justificativa depois. Então, você precisa entrar para namorar sim, para você ter o melhor casamento sim, mas precisa ter critérios. Quais são os seus critérios? Namoro é uma associação. Ou seja, é um relacionamento. Tenha clareza do que você quer antes de você namorar. Ou se você já está namorando, olhe, né, para ver os critérios, para ver se é exatamente isso que você quer ter depois, quando você casar. Por quê? Porque enquanto namora, enquanto está noivo, está em tempo. E eu preciso ter essa clareza. E aí vem o terceiro ponto, que é o quê? Como eu devo proceder? Como é que eu preciso proceder? Como eu tenho que proceder? A minha parte, o meu papel no relacionamento. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8. Deixa eu ler para você. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém iluda, nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De Sarte, quem rejeita essas coisas não rejeita ao homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Presta atenção, namorado não é cônjuge. Então você não precisa tratá-lo como cônjuge, é uma preparação, mas não é. Você não casou ainda, ele ainda é um irmão e você precisa tomar esse cuidado. Sabe, a primeira coisa que eu quero trazer para você de 3 palavrinhas aqui é possuir o corpo em santificação, em honra. Nós fomos comprados e o nosso corpo não nos pertence, sabe? E aqui eu tenho que tomar muito cuidado de... Por quê? Porque santificação. E esse texto está falando de possuir o próprio corpo em santificação, me abstenhando de prostituição, ou seja, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você faz, cuidado com aquilo que você está alimentando, para que você não possa projetar isso não apenas em você, mas também no outro.
A santidade, ela não é moda. A santidade é Deus te protegendo de você colher algo terrível depois, né? Por isso que ele fala que Deus sabe, porque Deus deu o seu Espírito para nós e Deus não nos chamou para impureza, e é isso que o mundo vive. Ele não vive com limites. Eu preciso ter limites. Qual é o seu limite? Porque esse é o seu papel no relacionamento de namoro. Eu preciso ter clareza, cara, eu tenho que ter os limites. Assim como eu tenho que ter critérios, eu tenho que ter limites para mim. Até onde eu posso ir, até onde eu posso ir, os horários, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, tudo isso para que eu possa me conduzir, me portar. Por quê? Porque santidade continua sendo o que Deus espera de nós. Porque é a santidade que me coloca diante de Deus de uma forma sem culpa nenhuma. E eu preciso me conduzir em santidade. Ou seja, do que eu estou falando? Eu sei que tem hormônios, eu sei que tem desejos, eu sei que tem vontades. Por quê? Porque somos seres humanos. Deus nos criou com isso, né? E isso é maravilhoso no tempo certo. Eu preciso tomar cuidado. Por quê? Porque eu preciso conseguir apagar o incêndio antes que ele se alastre. Porque desejo vai ter, os olhares, a gente vai querer olhar, sabe? As meninas vão idealizar, vão querer também. Tudo isso se envolve de uma forma muito especial, né? Mas tem um tempo para tudo isso, né? Tome cuidado para você não tacar fogo em algo e depois você ter que tentar conduzir isso e não conseguir mais. Proteja seu futuro sendo santo. Se santifique, lute contra isso. A segunda palavrinha fala de não iludir o próximo. O que é iludir? É despertar um desejo que você não vai satisfazer. O beijo que você quer dar vai despertar o quê? E aqui eu começo a ter o quê? Clareza diante de Deus. Não adianta você ter uma outra intenção. Tem dias que vai querer ir lá pro namoro para arrebentar mesmo, porque tá com vontade, viu alguma coisa e pensou sobre o assunto e aquilo mexeu com você. Pois bem, aquele não é o dia a dia. Se você entende sobre a santidade. O beijo que você está dando pode ser que você esteja preparando para algo que você não pode ter agora. E aí a menina vai ficar preparada, lubrificada, o homem vai ficar armado, pronto. Por quê? Porque é uma preparação para outra coisa. Não é o momento. Por isso, esses cuidados da santificação ou da santidade precisam ter clareza e você precisa ter sensibilidade sobre você mesmo. O beijo que você quer dar vai despertar o quê? A roupa que você foi vestido ou foi vestida é para despertar o que na outra pessoa? Onde você está tocando a sua mão é para despertar o quê? As palavras que você está dizendo no ouvido é para despertar o quê? Aqui entra o seu papel. Você não pode ser aquele que ilude, prepara um caminho para algo que você não pode cumprir. E, gente, estamos cheios de relacionamentos e eu entendo que existe uma vontade, eu entendo que existe hormônio, eu entendo que existe uma guerra interior. Mas é maravilhoso o resultado depois para quem consegue se salvar, para quem consegue se segurar, sabe? E a outra palavrinha é defraudação. O que é defraudar? É tocar em propriedade alheia, é roubar a honra. E aqui muitas pessoas estão tocando em homens, mulheres estão tocando em homens estão tocando em mulheres de uma forma de defraudar, porque aquela mulher e aquele homem não é seu até o dia do casamento. Não roube a honra de algo que não é seu. Enquanto não é seu, pertence a Deus. E você está tocando em alguém que é de Deus. Por isso, cuidado. E aqui, normalmente, não é que eu estou proibindo, não estou falando que o namoro é errado. Não, eu estou dizendo como se porta um cristão num relacionamento. Você não pode ser aquele que não se domina. Você não pode ser aquele que não que ilude o outro e que defraude o outro. Por quê? Porque não é seu. Aquele homem não é seu para você tocar daquele jeito e começar a iniciar alguma coisa que você não deveria cumprir. Sabe? Satanás, ele é especialista em adiantar tempos. Não seja um agente de Satanás adiantando um tempo, tocando em algo que ainda não é seu. Só depois do casamento. Isso tudo é santidade. É proteger o que é de Deus. E eu preciso ser santo no meu relacionamento, sabe? Rejeitar a santificação, rejeitar tudo isso que eu estou falando para você, é rejeitar o próprio Deus. É dizer que do meu jeito também funciona. Mas quantas coisas você vai colher depois se você fizer do jeito errado? E eu estou falando para você que está comigo, como Cristo agora. Sabe? Sem santificação, ninguém verá a Deus. Sabe? De tudo isso que eu estou falando para você, o que eu quero
em resumo, né, é dizer que, sabe, Deus criou, né, o relacionamento em si. Hoje a gente dá o nome de namoro, né, seja como é que você pense, mas eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu estou semeando, com aquilo que eu estou, como eu estou me conduzindo, para que eu tenha um relacionamento incrível. Uma das coisas mais incríveis que eu fiz com 14 anos de idade foi um voto de santidade. Eu lembro que a gente assinou um papel, né, foi lá, né, fizemos um culto sobre isso, e com 14 anos eu decidi que eu ia me guardar para minha esposa. 14 anos de idade. E eu mantive esse compromisso de santidade durante 14 anos, que eu casei com 28 anos. Me guardei, né, até a Milena, né, e aí eu tive um casamento incrível, louvado, e eu pude adorar a Deus na noite de núpcias, né, mantendo tudo aquilo, né, me guardar até aquele dia, sabe? Milena foi né, a minha única mulher, a única mulher que eu conheci, e a nossa lua de mel foi linda, sabe? Dias difíceis, claro, teve dias que foi difícil, teve dias que um queria matar e o outro queria morrer, e parecia que tudo ia dar certo. Sim, a gente não virou robô, mas eu estou aqui para dizer para você que vencemos. Então você também pode vencer e ter um relacionamento incrível, porque você não vai chegar no casamento sem conhecer a pessoa no namoro. Então não é aqui eu dizer para você não namorar. Não estou aqui falando para você não namorar, eu estou falando aqui para você ter um namoro incrível em Deus, para que você tenha um casamento mais incrível ainda, porque o propósito não é o namoro, o propósito é o casamento. Se você é jovem, faça um voto de se guardar, pare tudo e fale assim: Deus, eu vou me guardar, porque o Senhor vai mandar para mim o homem, o Senhor vai mandar para mim a mulher, eu vou me guardar, sabe? E se você já teve experiências, claro, né, não se preocupe, Deus faz novas todas as coisas. Diante de Deus, na lupa da cruz, tudo se fez novo. Então você está pronto para algo incrível e novo no Senhor. Comece agora, faça o que Deus espera. Se guarde, né, no seu namoro, namore, conheça, prepare, sonhe, projete, seja feliz, construa, mas chegue no casamento, porque esse é o propósito, sabe? Porque entrar sem culpa ainda vale a pena. Né? E eu espero no Senhor, né, que você faça isso, né? Que eu espero que você esteja esperando no Senhor, fazendo a coisa certa. Deus tem algo incrível para você, e eu creio nisso, e eu creio para você também. É assim que nós nos conduzimos no relacionamento, porque namoro é isso. Amém? Um grande abraço, compartilha, tem muita gente que precisa ouvir essa palavra. Um cheiro, Deus abençoe.